A gente com 90 anos trabalha muito. Eu fiz o meu sermão, está tudo bonitinho aqui, que aprendi no Seminário Batista, onde eu estudei. Orei para me encher do Espírito Santo, porque não dependo disso aqui. E depois de pronto o sermão, acordando de manhã, de sábado, Deus falou: você está falando de Marcos, do Evangelho de Marcos, põe versículos de Marcos no seu sermão. Aí eu fui pôr versículos de Marcos, não deu para fazer, porque passa do limite. Ficou 3 páginas inteiras. Olha. Então isso aqui está preparado. Para quem quiser obedecer a palavra de hoje, me procure, eu dou essa cópia para você. Estudada, orada, linda. O tema é o processo de evangelismo. Sobre o livro de Marcos. Tanto que eu não tenho versículo, Deus falou para eu pôr versículos. Sobre o livro, o processo de evangelismo no Evangelho de Marcos. É o título. E a introdução é: a palavra evangelho significa boas notícias. Quer dizer, as boas novas de Jesus, como nós cantamos aqui. Essa é uma história da graça, é uma história do amor, é a história do perdão, é uma história da esperança, o Evangelho. Para as pessoas que se sentem rejeitadas, desanimadas, desesperadas, e envergonhadas, e por aí. Um evangelho de juízo, de acusações. Se você não crê, vai para o inferno. Isso não é evangelho. Jesus veio, irmãos, para nos reconciliar com Deus, para nos reconciliar com o Pai, e nos reconciliarmos uns com os outros, numa festa que nem essa de ontem, em comunhão. Jesus veio para inaugurar uma comunidade nova, uma nova comunidade. Eu podia até dizer como esta, como aquela lá em Cidrolândia, que eu gosto muito de estar lá. Estive lá em março, mas daqui uns 2, 3 meses eu vou de volta lá. E o Geraldinho aqui, o pastor lá, tem 2 igrejas em Campo Grande. Nas casas, que é mais fácil, que é o que eu vou falar aqui. E a nossa igreja lá daquela cidade não consegue plantar uma igreja lá, porque quer alugar um salão. Aí fica caro, vai para as casas, para os grupos. Então, Jesus quer uma comunidade nova, na qual não exista judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, e na qual todos vós, diz a palavra, sois um em Cristo Jesus. Amém ou não? Na qual todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós vemos na Bíblia, irmãos, e eu tive que ler esse livro de Marcos várias vezes, ainda ontem li inteiro. A gente vê na Bíblia que Jesus viveu numa sociedade em que as mulheres eram tratadas como pessoas de segunda classe. Mas olha a história de Jesus com aquela mulher samaritana, ali próximo ao poço de Jacó. Que simpatia, como que Jesus amou, acolheu
aquela mulher, rejeitada por todos, que vinha fora de hora para pegar água. Vejam como é Jesus. O mesmo acontece com o sem-teto. Eu fiquei vendo na televisão, em São Paulo, tem quase 5 a 6 mil sem-teto na rua, dormindo no frio. Morreram 6. As igrejas católicas evangélicas dão comida quente, chá quente, chocolate quente, cobertor, tudo, mas é assim mesmo. E tem muita gente sem teto. Este país, quando a gente esteve presidente da Coab, tinha milhões de gente sem teto. Nós construímos 15 mil casas nessa região. Não resolveu o problema. Esses sem teto, eles são considerados pessoas sem trabalho que deviam arrumar emprego. Mas certa feita, irmãos, nós, com a nossa convicção cristã que o Espírito colocou em nosso coração, nos unimos para fazer algo pelo sem-teto, envolvendo-nos num projeto habitacional com o prefeito da cidade. Construímos com as esposas desses sem-teto 100 casas no núcleo Rocha Lima. Depois construímos a Casa da Esperança para cuidar dos filhos. E hoje cuidamos de 210 crianças na Casa da Esperança. Essa foi uma mensagem poderosa da igreja. Nós personificamos aquilo em que nós cremos: o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Nós temos de criar um processo de relacionamento com as pessoas a serem evangelizadas por nós. Como? Através de uma demonstração prática de que o cristianismo funciona e que o amor de Deus é real através de nós. Nós cristãos. Então vamos ver o processo de evangelismo. O processo de evangelismo está especialmente no livro de Marcos. Especialmente, está nos outros evangelhos, mas especialmente nesse evangelho de Marcos, onde nós vemos Jesus convocando a si aqueles a quem ele queria evangelizar. Os 12 escolhidos foram evangelizados por ele num processo de vários anos. Ele primeiro, deixa para lá, vou para frente. Vejam Marcos 4. Jesus a ensinar à beira-mar. E todo aquele povo, uma grande multidão, estava à beira-mar, e ele precisou entrar num barco e ir para o mar para poder falar com todos. E ele ensinava através de parábolas. E eis que saiu o semeador a semear. É uma parábola que está lá no 4 de Marcos. E os 12, depois de ouvirem, pedem a Jesus que lhes explique a parábola. E Jesus então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? E aí Jesus lhes ensina: o semeador semeia a palavra à beira do caminho. Enquanto as pessoas ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra, a semente deles.
o semeador semeia no solo rochoso, eles ouvem, recebem, mas coração duro, não tem possibilidade da raiz crescer. E aí vai explicando a semente que cai entre espinhos, depois o espinho cresce e sufoca. Explica, aí a semente caída em boa terra, as pessoas ouvem, acolhem a palavra e frutificam a 30, 60 e até a 100%. Marcos, irmãos. Acho que aqui eu vou agora aqui um pouquinho. Me perdoem, porque esse Marcos é demais. Veja Marcos 7, 15 a 22. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina o homem. Jesus falou. E os discípulos, quando entraram em casa em particular, interrogam a Jesus acerca dessa parábola. Então Jesus explica: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que está fora entra no homem e entra, não o pode contaminar? E o que sai do homem, isso sim é o que o contamina. Será que não entende? Porque de dentro é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, e vai aí adiante. Vejam Marcos 9,17, o pai de um menino que queria que os discípulos expulsassem o demônio surdo e mudo que estava no filho, e os discípulos não conseguiram. Ó geração incrédula, disse Jesus, até quando eu estarei aqui com vocês? Traz o menino. E vendo Jesus que a multidão concorria, logo repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: espírito mudo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu. Eu não vou ler mais Marcos, porque senão passa da hora e tem gente que fica olhando no relógio. Eu também fico olhando no relógio. Eu vou terminar logo. Marcos mostra, irmãos, que à medida que o relacionamento entre eles, os 12 e Cristo Jesus, cresceu, eles passaram a ver a Jesus como um profeta, depois como o Messias. Lembra quando Jesus pergunta para os discípulos: quem que os homens falam que eu sou? Eles falam, e aí Pedro responde: mas o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Porque estavam se relacionando, e depois de considerá-lo o Messias, finalmente entenderam e compreenderam que Jesus era Filho de Deus. É preciso um relacionamento. Palavras de Jesus de despedida dos seus discípulos. Isso não está em Marcos, está lá em João, no 16. Já no fim, quando Jesus já ia ser traído, já estava no final, no 16, o que Jesus fala? Vindo o Pai, fala para os 12. Depois de 3 anos juntos, eu vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Aí disseram os discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma mais figura. Agora vemos que sabes todas as coisas. Agora, depois de 3 anos, agora sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso, nós cremos que de fato vieste de Deus. Olha o que Jesus fala. Credes agora?
depois de 3 anos juntos. Processo de evangelismo exige tempo. Jesus nos convida, irmãos, a imitá-lo. Por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos uma reunião de liderança, um grupo que ninguém tem, um grupo de líderes preciosíssimo, presente, aprendendo como descobrir os dons espirituais que tem. Fizemos um teste. E depois que falamos também lá no Nova Bauru, fizemos o teste, vários irmãos orando também, estão descobrindo os dons espirituais que tem. Porque todos aprenderam que ninguém que é membro do corpo de Cristo, a igreja, deixou de receber pelo menos um dom do Espírito Santo. Todos os membros têm um dom do Espírito, pelo menos, ou mais de um dom. Mas é preciso que se descubra, que se conheça, para que se aplique esse dom, para que se prove que realmente tem esse dom. E isso já está acontecendo, louvado seja Deus. Então Jesus convida-nos agora a imitá-lo. Entrou no mundo dos 12 discípulos, identificou-se com o sofrimento deles, dedicou tempo para passar a sua vida na vida deles, comprometeu-se com um processo de evangelismo com eles, e não apenas dando a palavra, como nós costumamos fazer nas nossas evangelizações. Até resumir aqui uma palavra que a gente fala: você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Você acha que nós temos a possibilidade de aceitar Jesus? Não temos. Quem nos aceita é Jesus. Não são essas palavras, temos que pensar nessas coisas. Especialmente essa geração pós-moderna, que está aí, precisa de tempo para pensar, de acampamentos, de reuniões, de grupos caseiros, precisa estar juntos, precisa de tempo para pensar, para refletir sobre a sua própria vida, os seus problemas. E o processo de evangelismo, como esse do Evangelho de Marcos, irmãos, lhes dá esse tempo para sua identificação com eles. Segundo ponto, importância da identificação. Vejam o que acontece conosco no evangelismo, numa evangelização que fazemos. Perguntamos a nós mesmos: eu tenho amigos a quem convidar desse grupo? Lembra, Josa, lá naquele bairro que nós estávamos evangelizando? Está aí a dona Isabel, lá onde formamos o grupo na casa dela. Aquela gente nos ouvindo. Nós temos amigos entre eles? Não. E por que nós não temos? Nós estamos construindo relacionamentos afetuosos com pessoas a serem por nós evangelizadas? Não. Se estamos, aí sim, um convite pode ser o caminho eficaz para que o Espírito Santo leve as pessoas ao momento da conversão. Mas isso deve ser feito com muito cuidado. Eu dou algumas sugestões rápidas. Evitar pressão do tipo vendedor de carros. Esse carro aqui, ele faz 16 km por litro.
Não tem carro igual, é o melhor do mundo. Não evita isso. Porque eles percebem essa manobra e caem fora. Evitar o jargão religioso, que eu já falei. Aceite Jesus como seu salvador pessoal. Nós devemos manter o nosso próprio vocabulário, com as nossas palavras simples, práticas. Evitar adoçar o Evangelho. Pois mesmo depois que a pessoa se converte, a coisa continua dura, difícil, a vida não é fácil, mesmo para o cristão. O convite deve ser precedido de um bom tempo de relacionamento. Terceiro ponto, estar no mundo deles. Nós não podemos mais apenas falar às pessoas. Temos de estar no mundo dessas pessoas, no mundo deles. Como Jesus entrou no nosso mundo para que pudéssemos ir a Ele, assim como nos sentimos amados por tudo que Jesus passou para se identificar conosco. Cantamos aqui tudo, eu louvo pelo filho Ed, que pôs tudo direitinho no esquema de louvor da história de Jesus, que está em Marcos, sem conversarmos. Ele se identificou conosco. E os nossos amigos pré-cristãos lá fora irão sentir-se amados por nós se nos esforçarmos para nos identificar com eles. Portanto, façamos o que eles fazem. Aí, lendo Marcos, primeira coisa depois de Jesus chamar o Mateus, ele foi comer na casa do Mateus. Comer junto. Não é só quando vai despedir o Josué, a Rebeca, que está tendo churrasco por aí. Hoje vai ter um churrasco. Depois domingo vai ter outro e outro e outro. Não, para fazer relacionamento. Para termos amizade. Para sermos simpáticos. Acolhedores. Comer com eles, ouvir música com eles, cozinhar com eles. Eu vejo o Diego faz muito isso. Mostrar que gostamos deles e os aceitamos, apesar. Reconhecer o que é bom nos valores deles. Compartilhar a história de Jesus na linguagem deles. Convidá-los a seguir Jesus de um modo que tenha de ver com eles. Por exemplo, Jesus não chamou Pedro e o Tiago e o André? E eles não eram pescadores? O que Jesus fez? Falou: vou fazer de vocês pescadores. Identificou-se. De homens. Quarto ponto e final. A história de Jesus. O Evangelho, irmãos, é uma história. É uma história com H maiúsculo. É uma estratégia para alcançar o mundo, alcançar indivíduos, um de cada vez, mediante o poder dessa história de Jesus. Porque
essa história bem contada vai ao coração humano. Ninguém pode resistir a uma boa história que comunica a verdade com mais impacto, com mais clareza do que qualquer outro meio de comunicação. A história não muda apenas a mente do indivíduo, ela penetra até as partes mais profundas da personalidade humana. É uma história poderosa, que nos faz vibrar, sorrir e até às vezes nos faz chorar. Finalmente, a história de Jesus pode fazer-nos seres humanos transformados. Não há nenhuma surpresa que a história seja um veículo poderoso para alcançar o mundo pós-moderno. Não é fácil. De fato, a história de Jesus parece feita sob medida para dar ao mundo uma trajetória com a qual identificar-se e ser imitada. O fato de Jesus ser um sem-teto. Onde o senhor mora? Vem ver. O fato de Jesus ser um perseguido. Queriam matá-lo. Queriam trucidá-lo. Um desprezado veio para os seus e os seus não o receberam. Tudo isso são dimensões que penetram até o âmago da experiência da geração pós-moderna. Às vezes entregamos folhetos, às vezes até citamos versículos. De tal maneira Deus amou o mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não adianta nada, não funciona, não tem efeito. Por quê? Porque, irmãos, são só palavras. Falta o carinho. Falta o cuidado, falta o testemunho. A história de Jesus, falta a história de Jesus vivenciada por nós. Eis que muitos pensam que os cristãos são só de fachada. Não tem nada por dentro. Aí eu faço a pergunta final. Quando evangelizamos, irmão, nós personificamos a história de Jesus? Ela é autêntica? Ela soa verdadeira em nós? Como cristãos, pergunto, personificamos o amor de Deus Pai? Pergunto, personificamos o toque gracioso do Deus Filho? Personificamos a comunhão de Deus, o Espírito Santo em nós, que cura e que transforma, que nos enche de poder, de sabedoria do alto. Irmãos, o Evangelho de Marcos, que eu li tantas vezes essa semana, tão lindo, descreve o evangelismo narrativo e histórico de Jesus.
E com muitas parábolas, ele fala lá no Marcos 4, 33, 34. E com muitas parábolas, história, né? Expunha a palavra. E nada lhes transmitia sem usar alguma parábola. E tem uma parábola que preciosíssima, que só está no livro de Marcos, que eu leio muito, em 4, 26 a 29. Diz assim, estou terminando. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse, se levantasse de noite, de dia, quer dizer, passando o tempo, não é faz o apelo já, não. Convive, dorme, levanta, dorme, dá tempo. E a semente germinasse, crescesse, nem sabendo ele como. A terra por si mesma, quer dizer, o coração de quem recebe, por si mesmo, está falando aqui, frutifica, não depende do evangelista. Primeiro a erva, depois a espiga. Ô, Chanco, aquelas pamonhas que você fez ontem, estão lá em casa guardadas. Depois você me presenteou com mais aquelas coisas de milho. A espiga está aqui. Primeira erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Quer dizer, não é da noite para o dia. Eu me lembro do meu pai plantando milho, colhendo milho. Ele esperava crescer, depois ele secava, o milho secava, dobrava o milho. Depois esperava, depois ele ia lá colher as espigas. Uma vez foi ferido por uma taturana, chorou 24 horas de dor. É uma coisa natural que a gente nem sabe como é que acontece, e acontece. Está falando a parábola que a única que tem na Bíblia só está em Marcos. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, como estava com os 12, depois de 3 anos, Jesus com ele. Agora credes? Mete a foice e faz a colheita. Conclusão. Irmão, descubra primeiro os dons que você tem. Edifique-se como parte do corpo. Você sabe que tem irmãos, membros da igreja, que nem sabem que é parte do corpo? Esses que estiveram na festa, sabem. Quer dizer, se são parte do corpo, parte da igreja, tem que estar na festa para receber pessoas, conhecer novas pessoas, como tinha muitas, fazer relacionamento, amizade, dar-se a eles, recebê-los. Não estou criticando, estou pregando. Identifique-se como parte do corpo de Cristo, a igreja, e como santuário, isto é, como morada do Espírito Santo. Você sabia que você é morada do Espírito Santo? O Espírito Santo mora em você. E como santuário do Espírito Santo, pratique o processo de evangelismo, irmão. Faça relacionamento. Tenha amigos. Identifique-se com os problemas deles e seja afetuoso com eles. Entre no mundo deles. Aqui está a Aninha.
Olha, eu vou te dizer, quero confessar. Não esperava muito desse casal quando me informaram que iam para a Alemanha, mas fiquei feliz e falei, aí Deus está atuando, vamos abençoá-lo. Funcionou! Porque fazem amizade com os muitos brasileiros que estão lá, acolhem, ajudam, convivem, entram no mundo deles. Irmãos, terminando, comparta a história de Jesus, que você vivencia dia a dia. Essa história que você tem ela como testemunho de vida. Passe essa história na linguagem deles. E aí sim, o Espírito Santo poderá levar pessoas ao ponto de converter-se a Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. E amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.